Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Itália para fazer uma entrevista com a Kellen. Ela é web planner aqui na Itália já há bastante tempo e eu não poderia deixar de escapar. Estou aqui em um curso no IWE do San Sacramento da Rayana. Aí ela que organizou todo este evento e observando a forma que ela organiza, eu falei assim, ó, ela tem muito material para poder ser falado, tem muita história e a gente vai tentar absorver no máximo aqui e quem sabe possivelmente a gente leva ela para o Brasil porque está precisando, o mercado lá está precisando muito. Então, Kellen, muito obrigado por aceitar conversar comigo aqui. A gente está com um tempo meio corrido, mas vai dar tudo certo, a gente não vai deixar você escapar aí das nossas perguntas. Eu que agradeço, olá para todos. E é um prazer estar aqui com você, é um prazer ter te conhecido no IWE. O IWE é o International Wedding Experience, tanto para fotógrafos, videomakers e assessores, wedding planners de casamentos. E é maravilhoso conhecer sempre novos profissionais assim como você. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Pronto, estou pronta. Vamos lá, quanto tempo aqui na Itália? 26 anos de Itália, são mais o tempo que eu passei na Itália, que eu passo na Itália, de vida, que no Brasil. Então já posso considerar praticamente mais italiana que brasileira. Então sim, são 26 anos. E como você veio parar aqui? Terminei a Universidade de Arquitetura, sou uma arquiteta, vim para estudar na Itália, fazer arquitetura de interiores e restauro arquitetônico. Então me especializei em arquitetura de interiores e restauro arquitetônico. Mas quando eu coloquei o pé em Florença, eu falei, aqui é minha casa. Me senti em casa e aí eu não consegui mais voltar. Fiquei 2 anos estudando, voltei para fechar o escritório, que já estava aviado, o escritório de arquitetura na minha cidade, e decidi vir para a Itália, e morar na Itália definitivamente. Trabalhei no mundo de arquitetura de interiores, trabalhei no mundo de restauro, e depois veio filho, veio marido, veio filho. Decidi dar uma pausa na minha carreira de arquitetura, de arquiteta, para seguir os meus filhos. Na Itália não tem muito a questão de sempre ter uma babá, alguém que cuide, e eu estava sozinha, sem minha família, mas aí eu decidi dar essa pausa e ali surgiu, depois que as crianças já estavam com idade de ir para a escola, surgiu a oportunidade, a vontade de mudar, de não voltar mais no mundo da arquitetura. E foi quando eu comecei a fazer cursos empresariais, como gestão de empresa, aptidão para entender qual que era o meu outro lado de situações que eu poderia fazer. E aí surgiu wedding designer, flowers designer. E surgiu esse percurso, foi quando eu entrei no mundo dos casamentos. Perfeito, tá? Vamos chegar aqui já nas perguntas, as perguntas mais difíceis, as dúvidas mais difíceis. Dá uma ferida aqui. Eu quero agradecer os patrocinadores do nosso podcast. Este podcast surgiu de um congresso. Congresso aí quem é o CEO do congresso é o Patrick da Silva. Esse congresso normalmente eles, depois que eles acabam, eles só voltam no outro ano. E nesse intervalo de tempo fica parado. E aí daí veio a minha ideia, eu já tinha ideia do podcast, de não deixar o congresso morrer. Então aí a gente faz todas as entrevistas com vários profissionais, né, renomados aí nas áreas, né, não somente fotógrafos, né, mas pessoais de eventos, para a gente agregar, para a pessoa ter a oportunidade de falar e as pessoas terem a oportunidade de ouvir e se inspirarem nas histórias e melhorar cada vez mais os eventos, né. Lá no Brasil precisa muito, tem muito bons, mas precisa bastante, principalmente na nossa região. Quero agradecer os patrocinadores, Abadia, do Café Larré. Quando você for no Brasil, você procura o Café Larré. É bom, hein? Da nossa região. Meu marido adora o café brasileiro. Café Larré, esse aqui é top demais da conta. O Wagner da Requinte Cadernação, junto com o Emanuel. Muito obrigado por estar com a gente aí nesse podcast. O Renato Telefoto. Pedro Filho, visagista, tá dando resultado, graças a Deus.
pessoal também vem falar, nossa, aqui que você mudou. Tá lindo. Você mudou e aí eu já tenho o pessoal indo lá já e tudo certo. Muito bom demais. Vamos para a pergunta. Você falou em Flower Designers e o Ed Planner. Tem alguma diferença? Tem. O mundo do Flowers Designer seria, no Brasil, decoradora. Não, é quem faz todo o projeto, quem cria a identidade visual da decoração do casamento. Tem muita diferença entre Flowers Designer na Itália e do Brasil, tem muita diferença entre decoradora na Itália e no Brasil, por isso que na Itália é mais denominado Flowers Designers, porque o Flowers Designers aqui na Itália, ele sabe mexer com flores, ele sabe fazer um arranjo, ele sabe fazer montagem realmente das flores. Normalmente o Flowers Designers dá toda a atenção especial mais para flores e depois o contexto de todo o material de móveis, mesa posta e todos os itens necessários para um casamento. No Brasil, muitas decoradoras não fazem projetos maravilhosos, mas não trabalham com as flores, né? Então aqui são floristas e flowers designers, no Brasil decoradores e floristas. E isso foi bem interessante porque no IWE vieram várias decoradoras e muitas delas na hora da montagem falavam assim, Kelly, mas eu não sei fazer o buquê, mas eu não sei fazer um arranjo. E ali foi começando ainda mais o meu entendimento de quanto é diferente tanto o mundo dos casamentos do Brasil, mas inclusive a prática, né? O modo de trabalhar no Brasil e na Itália. E ali surgiu ainda mais esse nosso percurso do IWE para mostrar para quem quer vir trabalhar na Itália, quem quer vir fazer um projeto de Flowers Design na Itália, o quanto é diferente. É necessário ter esse entendimento para poder entrar no mercado. Tá. Qual que é a principal diferença entre o Brasil e a Itália, na sua área assim, de Wedding Planner? De assessoria, de Wedding Planner. A diferença também, o planejamento é um planejamento total. A Wedding Planner faz um planejamento total do início ao fim, também como as assessoras. É um planejamento muito mais dinâmico, porque são 3, 4 eventos, depende o cliente, que acontece quando os casais estão aqui. Nos Destinations Weddings não é só o dia do casamento. Então são mais dias e é uma dinâmica muito diferente e cada casamento nós precisamos colocar dentro experiências diferentes. Então, dentro de um casamento aqui na Itália, e inclusive os assessores que fazem parte do curso, que vieram fazer o curso, viram quanto tem essa diferença de inserir dentro do evento vários momentos, várias situações. Nós temos um período curto de tempo, vamos falar assim, devido a várias regras aqui na Itália, inclusive pela música e festa. E as situações são muito diferentes. Então, o nosso planejamento começa desde 2, 3 dias antes do casamento, que tem o jantar com os pais, depois tem o welcome dinner, que é o jantar com os convidados que chegam, o dia do casamento, no outro dia tem o brunch ou uma festa na piscina, e são dias que cada momento, cada situação, precisamos ter tudo diferente, né? Da parte do visual às experiências que inserimos dentro do casamento. E aqui a Wedding Planner tem um contato geral com todos os fornecedores. Nós somos o pilar para unir todos os fornecedores, porque aqui na Itália tem muito essa questão do contato entre os fornecedores. O fotógrafo que entra em contato com a florista e vice-versa, a florista ou o decorador que entra em contato com o buffet. Precisa ter essa sintonia para que tudo funcione, não é assim, eu faço o meu e só, porque o Jarbas, que é fotógrafo, precisa fazer o seu, mas precisa entender todos os outros trabalhos para poder colocar na tua fotografia o que vai acontecer no dia, né? Aqui o casamento funciona, lá no Brasil
em volta da festa. Aqui é em volta do local, é em volta da cidade, é em volta do espaço que o casal escolheu para depois pensarmos na festa. Né? Então, E existe diferença entre, como fala, categorias assim de casamentos com menos valor e valor mais high ticket? Assim, existe essa diferença também na forma de conduzir e na forma de trabalhar? Não, a forma de trabalhar é a mesma. O que muda de um casamento low cost com um casamento high ticket é realmente a intensidade do que vai ser feito de trabalho. Muitas vezes um casamento que tem um orçamento menor, ele vai ter 2 dias de festa, não 4, não 3. Ele vai ter um pouco menos de experiências para os convidados, uma decoração mais ligada ao território, less is more, a gente sempre fala, uma decoração ou uma decoração com tanto de dançarinas, de espetáculos dentro do casamento, porque acontece muitos espetáculos dentro do casamento de um casamento high ticket. Então a diferença tem no que vai ser feito, mas não no planejamento. O planejamento é o mesmo, independente se você tem um casamento com um orçamento menor ou com um orçamento maior. A atenção muda com relação, principalmente um exemplo, convidados, uma gestão de convidados diferentes, porque o casamento ele tem uma gestão de reservas para todos os convidados em vários hotéis, o transfer, o trabalho aumenta, mas o planejamento entre os dois é o mesmo. A nossa empresa trabalha com um planejamento muito... eu não vou dar diferença para você porque você tem um orçamento menor ou para o outro que tem um orçamento maior de atendimento. O atendimento é o mesmo. Destination Wedding. Nosso público, desde o começo, principalmente quem está iniciando, assiste lá os podcasts, né, para buscar informação. O que é um Destination Wedding? Destination Wedding é um casamento de destino, onde o casal escolhe em casar em um outro lugar. Tanto no Brasil, você pode definir Destination Wedding, se você está no sul e quer casar em uma outra cidade, uma outra região, né? Quanto ir para um outro país. Então, o Destination Wedding é um destino para o casamento, né? Os casais, quando vêm casar aqui, escolhem como destino a Itália por várias razões, então é um Destination Wedding. Mas dentro do país também a gente pode definir Destination Wedding porque é colocar tanto os noivos, familiares e amigos nesse deslocamento para uma outra região para fazer o casamento. Então, isso é Destination Wedding. Perfeito. Vamos falar sobre tradições italianas. Conhecer essas tradições, precisa ou fazer um curso ou ter alguém aqui para poder estar falando, né? Junto com você, isso não pode, aquilo pode, eles são assim, não. A gente tem um impacto cultural assim que a gente chega. Eu passei por Portugal e é diferente. Aqui, depois de um tempo, eu percebi que tem bastante tradição, tem bastante coisas diferentes, né? E a forma que eles atendem a gente também é diferente. Gostaria que você falasse sobre essas tradições, né? Sobre regiões também, região norte, que é diferente da região sul, já tem uma ilha que é diferente, a Sardenha. São lugares diferentes, eu gostaria que você falasse dessas diferenças também. A Itália é um país extremamente cheio de tradições. E os italianos amam permanecer nas tradições. Cada região tem a sua tradição. E cada população dessa região, os italianos, eles seguram, eles amam as tradições. E é isso que nós trazemos para os nossos casamentos de destino. Dentro de cada região, nós trazemos as tradições italianas. A Itália, além da gastronomia, que cada região é uma diferente da outra, tem toda a parte musical, inclusive atendimento, como você falou, tem as tradições ligadas ao território, tanto na culinária
como nos modos de fazer as festas, como acontecem as festas. Então eles são muito ligados a tradições. Então realmente assim são muitas. Eu posso falar um pouco, para senão a gente o podcast vai longe. Você sabe que só é uma semana que nós estamos juntos, é uma semana que estamos falando de tradições. Mas sim, um exemplo, nós temos Puglia, nós estamos na região, estamos próximo a Bari, estamos no Vale d'Itria. Essa parte do Vale d'Itria, que é da região da Puglia, já tem, inclusive, diferença entre uma outra parte da Puglia mesmo. Mas aqui nós temos, em questão de música, a tarantela, eles são muito ligados à tarantela, é algo que para eles, assim, inclusive usamos nos casamentos, nos eventos, são as experiências que a gente faz vivenciar aos convidados e aos noivos a tarantela dentro do evento. E essa é uma tradição para eles assim que, nossa, eles seguram forte, né? Porque é algo realmente da raiz da história deles. A culinária, nós temos também dentro aqui, eles adoram colocar os pratos típicos dentro do menu do casamento. E isso acontece em cada região tem a sua diferença. Na Puglia, no sul da Itália, as pessoas eles são mais calorosas, eles adoram ajudar, eles adoram o contato, eles gostam de falar da cultura deles. Já se vamos lá para o Lago de Como, ou se vamos para a Costeira Amalfitana, ou inclusive para a Toscana, algumas situações mudam, né? O Lago de Como é um pouco mais sofisticado, eles são mais sérios, inclusive, né? Tem todo um processo diferente dos casamentos. É uma região que está tendo, inclusive, muitas regras, porque a população em si, eles querem um pouquinho realmente preservar a tradição deles, a cultura deles. Então, o número de eventos aumentou muito nesses últimos anos. E agora faz uns 2 anos que as cidades, os prefeitos, eles estão colocando várias regras porque eles não querem perder as tradições, né, o ritmo deles. Então, realmente, cada região é uma tradição diferente. Quem veio para o IWE nas outras edições teve a oportunidade de ver essa diferença, né? E realmente tem. E é gostoso. É uma delícia descobrir, fazer casamentos em regiões diferentes e descobrir o que podemos colocar dentro. Vamos lá, a língua italiana, ela tem umas diferenças também de locais, né? Percebi que tem local que eu entendia e tem local que eu não entendia. Eu não sei se é pelo contato muito com... Normalmente região de muito turismo, era mais fácil de entender. E região igual da Puglia aqui, raramente eu entendo o que o pessoal fala, e achando que seria bem parecido com o do Brasil. E é um pouco diferente, é mais fácil entender o espanhol, eles falam espanhol e eu entendo muito melhor. Essa questão da língua, o que você pode falar? Depois você fala também sobre a necessidade, né, de ter o inglês como uma segunda língua para quem quer trabalhar na Itália. Cada região tem o seu dialeto, né? Então, o italiano, eles falam no dialeto. Ontem, quando nós tivemos a experiência da tarantela, o grupo de tarantela estavam conversando. Se você chegava perto, você não ia entender nada. Nem eu entendo, depois de 26 anos de Itália, os dialetos. É difícil para mim entender o dialeto de Nápoles ou o dialeto siciliano, porque é um italiano antigo deles, que eles usavam antes. Então, não é o italiano 100% italiano. Então, essa diferença tem. Mas assim, é lógico que eles falam italiano e é compreensível, mas quando você sai, entre eles falam dialeto e você não entende praticamente, né? Quando eu escolhi vir para a Itália, eu escolhi realmente Florença justamente por isso, porque Florença, o dialeto era um dialeto mais compreensível do que todas as outras regiões, né? Então eu escolhi porque daí o meu italiano seria um italiano não vou falar correto, porque a gente não pode falar que um dialeto não é correto, é a língua deles, né?
mas era um italiano compreensível, inclusive em todas as regiões. E ali eu escolhi Florença por isso, apesar de ter também o acento que eles falam, né, o acento toscano, e ter um pouco de dialeto, mas realmente é mais compreensível. Então essa diferença tem. Se você vai falar com os vovôs e vovós, nono e nonas, você vê que eles falam italiano, mas dentro tem muito dialeto, né? E ali você vê realmente ali a cultura deles, como eles levam ainda, e quase não é compreensível. Então, e aí você perguntou da questão do inglês. Para quem não sabe italiano, realmente é necessário o inglês nas regiões as regiões agora que estão trabalhando bastante com Destination Wedding, muitos falam inglês, então o inglês faz parte. Com o inglês você vai para o mundo inteiro, né? Porque o inglês é falado no mundo inteiro. É importante também porque muitas vezes nós temos inclusive vários casais que são casais brasileiros que vem para cá e que de repente está casando um casamento misto entre brasileiro e americano. Nós temos vários, brasileiro e alemão, e ali o inglês é importante, porque se você vai fazer um serviço nesse casamento, você não vai atender só a noiva ou o noivo que fala português, mas você vai atender a família também, da parte de quem vem de outro país. Então, o inglês é importante nesse sentido, mas o inglês é importante em todos os sentidos na comunicação que você vai ter. A grande maioria dos profissionais que trabalham com casamentos de destino italianos, eles falam inglês. Então, para você ter o contato com o florista, para você ter o contato com com flowers design, né, com o decorador, com buffet, com local, né? Porque, lógico, todos os fornecedores precisam ligar para o local. É o wedding planner que faz esse trabalho de passar para os profissionais as regras e necessidades dos locais com relação aos fornecedores. Mas vocês vão chegar no local, vocês precisam saber a comunicação. Então, o inglês é a língua principal. Vou só abrir um parênteses aqui, como esse mundo de Destination Wedding está sendo muito cuidado aqui na Itália. Nós temos a cidadezinha de Matera. Matera é uma cidade que é aqui perto da Puglia. Desculpa, aqui perto de Martina Franca, onde nós estamos, que é Puglia. E Matera, a prefeitura deu aulas de inglês para todos os comerciantes. E para quem trabalha em buffet, quem trabalha em catering, eles deram uma educação linguística à população e inclusive uma visão de como atender, né, para casamentos de destino, porque Matera foi a cidade da arte, recebe muitos eventos, então o quanto eles querem atender bem e querem entrar nesse mundo bem, tanto é que a prefeitura mesmo fez esse passo em dar essa educação grátis a todos os comerciantes ali da cidadezinha para que eles aprendessem o inglês. Então imagina a gente vindo de fora e não conseguir se comunicar, né? Então, é interessante que a gente está fazendo essa entrevista dentro de uma maceria, né? Dentro de uma maceria na parte quando você falou da diferença, da pergunta que você falou, depois me veio na cabeça porque eu olhei para cima, nós estamos dentro de um trulo e essa também é uma diferença entre as regiões, o tipo de construção, né? Toscana nós temos umas construções mais rústicas, temos castelos, no Lago de Como nós temos vilas mais imponentes. E aqui na Puglia nós temos os trulli, a maceria, que são construções únicas em toda a Itália. Os trulli é um tipo de construção e a maceria também é um tipo de construção e são locais para casamentos que você só vai encontrar aqui na Puglia. Você não encontra em nenhuma outra região. Então eu entendi, né, depois que eu vim para o curso, que existe essa questão do local, que é o principal ponto, né? Eu quero casar tal local porque somente aqui tem esse tipo de construção. Isso é muito legal. Vamos lá, visita técnica. Eu percebi algumas diferenças. Lá na nossa região, não posso falar pelo Brasil inteiro, né? Mas na nossa região,
está caindo em desuso por conta de horário, e nem todos os profissionais vão. E aqui é diferente. Eu senti que tem uma atenção e tem um desejo de participar. Eu gostaria que você falasse da visita técnica aqui na Itália. Um profissional que faz casamento de destino, uma wedding planner, que faz casamento de destino, não deveria vender, propor o local para o casal se ele não conhece, né? A visita técnica é algo muito importante porque um passo diferente do Brasil, que o Brasil está à frente, é que aqui na Itália, muitos locais, eles não têm um site bonito, com muitas fotos, com muitas informações dos locais, do local em si, não tem um Instagram muito bonito, eles não, agora que está entrando nessa parte de social media um pouco mais. Mas tem muitos locais na Itália lindos, maravilhosos, que você não consegue ver. E não é só ver a fotografia, é entender os espaços, é entender as regras, entender o que tem. Você fechar um local para um casal e fazer todo um projeto de decoração sem conhecer aquele local é muito. A wedding planner corre muito risco. Corre risco de. Nós temos aqui vilas de época, né? E essas vilas de época são vilas que têm a sua construção, que de repente tem uma porta que não entra um determinado tipo de mesa, ou que falta iluminação. Isso ali você vai ver só numa visita técnica, além das regras, né? Então a wedding planner no meu pensar, porque daí cada uma faz e trabalha do seu jeito, mas a wedding planner precisa conhecer. Então nós fazemos várias visitas técnicas. Eu vim fazer visita técnica aqui na Puglia, tanto para os nossos casais quanto para o nosso curso. Conhecer os locais, conhecer os acessos, né? Aqui ainda é um pouquinho mais fácil, mas na Toscana já as estradinhas são totalmente... você pensa que você está indo na direção certa, de repente você se encontra na outra. Então, assim, entender essa logística, entender o que o local oferece, como ele é feito, quais são... Porque um exemplo, eu vou te dar um exemplo, foi assim, um exemplo nítido do porquê da visita técnica. Nós fizemos um casamento na Villa d'Este, que é uma vila super importante no Lago de Como, e eu pedi para eles todas as informações, inclusive a planta baixa do local. E eles me mandaram. Na planta baixa, ok, perfeito, né? Nossa, daria para fazer o que a noiva estava querendo e sonhos. Mas antes de definir o projeto, eu falei assim, olha, eu vou fazer a visita técnica novamente nesse espaço, porque já tinha passado muitos anos já que eu tinha ido na Villa d'Este, e a noiva não abria mão, ela queria casar ali, então foi... Chegando lá, eles tinham colocado uma tenda, e essa tenda com apoios fixos, né? E não tem na planta baixa. Então, se uma pessoa, se eu não tivesse ido fazer a visita técnica, poderíamos ter feito um projeto de decoração que talvez não funcionaria lá no dia, né? Então, é muito importante, porque as vilas, os espaços, inclusive, mudam, né? E tanto nós, wedding planners, mas também, na minha opinião, todos os outros profissionais. Não fazemos casamento se o pessoal do som não faz uma visita técnica, o pessoal da iluminação não faz a visita técnica. A gente marca um dia para todos fazerem visita técnica. Essa também é uma diferença, tá? Eu não falo de todas as wedding planners, porque eu não posso falar por todas as outras, mas de falar para um fornecedor, não precisa vir conhecer o local, na minha opinião, não pensar além, tá? É necessário pensar além, porque se eu falo para o meu fotógrafo, o videomaker, falo assim, vocês vão chegar, vocês podem chegar, porque lógico que não são sempre os fotógrafos das cidades, mas são de fora, vocês podem chegar 1, 2 dias antes
para que vocês venham conhecer o local e conhecer os espaços onde vai acontecer cada momento, porque de repente tem um espaço escolhido para o casamento, mas que não vai ter uma iluminação legal para as fotos e não vai render isso nas fotos e não vai render o casamento. Então, ok, aquele espaço está lindo, maravilhoso, mas de repente no horário da cerimônia tem uma iluminação que não vai fazer o resultado da decoração, que não vai fazer o resultado do todo, porque aqui a gente faz pensar no todo. Eu não penso só no meu wedding planning, fazer o meu planejamento, mas eu penso que no resultado das fotos, no resultado da decoração nas fotos. Então essa parte, fala assim, não venha, é limitar, é uma limitação, não é pensar além. Na minha opinião, a gente precisa ir além, porque o olhar do fotógrafo para a fotografia onde vai acontecer a cerimônia é muito importante. E aí aqui nós vamos além pedindo uma visita técnica juntos. Perfeito. Tempo de evento. Como que funciona aqui na Itália no tempo de evento? Você tem alguns casamentos, são vários dias. Algumas entrevistas que a gente fez antes, eles me passaram que não é tão corrido quanto no Brasil. No Brasil se atropela-se muito. Tempo de foto já está começando tal coisa e a gente tem que correr e vão se atropelando as etapas do casamento, né? Como que é aqui na Itália esse tempo de evento e a forma que o casamento é conduzido? Para os convidados, para o casal, o casamento é ok, é tranquilo. Porque é isso que nós temos que fazer passar, não tem pressa, correria. Mas atrás dos bastidores nós temos uma timeline, um cronograma rígido para ser seguido. Porque nós temos tempos rígidos em algumas situações e precisamos respeitar. Então, atrás dos bastidores temos todo esse cronograma para ser seguido entre todos os profissionais. E ali eu falo assim, parece que a gente vai ter tempo, mas depois não tem, né? Porque é corrido. Tudo acontece de forma tranquila, tudo acontece de forma que os convidados, né, e que os casais vivenciem de forma la dolce vita, como todo mundo fala, né? Tranquilo, tudo bem, mas atrás dos bastidores não é tão assim. Esse cronograma é muito importante para ser seguido. Não se atropelam as situações, porque a equipe, todos os fornecedores estão seguindo cada etapa juntos. Não tem tipo, o casal está fazendo isso, está acontecendo alguma outra coisa lá. Não existe isso aqui. O único momento onde o casal não está e está rolando algo é no buffet, após o casamento, que é o aperitivo. Desculpa, o buffet no Brasil é uma outra situação, é o aperitivo, que é antes do jantar. Naquele momento são mais ou menos de 1h30, 2 horas de aperitivo, porque aquele tempo nós vamos dar para o casal fazer as fotos pelo local, ou fazer as fotos com barco, um carro de época. É o momento de fotografia do casal, não sei como que vocês chamam, o ensaio, né? Ensaio. É o momento do ensaio do casal. Aquele é o único momento que o casal não vai estar ali e que os convidados, está tudo bem, eles estão comendo, tem a música, não tem nada de particular acontecendo naquele momento, tá? Então, como a gente faz? Termina a cerimônia, vai para esse aperitivo, os fotógrafos vão ter o momento de fazer umas fotos com o casal que faz o brinde no aperitivo, depois os convidados ficam ali tranquilos, comendo, escutando uma boa música, dançando, enquanto os noivos estão fazendo o ensaio. Quando os noivos voltam, a partir do jantar, tudo aquilo que acontece é no nosso cronograma. Cada experiência, cada situação que vai acontecer e vai entrar está dentro do nosso cronograma. Então não se atropela nada, porque os noivos precisam ver depois, tanto em foto quanto em vídeo, tudo aquilo que de repente naquele momento eles não conseguiram ter muita atenção, porque na festa estão tão animados e eles não conseguem às vezes olhar para tudo, mas eles vão ter, porque cada momento vai estar todo mundo junto, dali para frente vai estar todo mundo junto. Perfeito. Vamos entrar numa parte aqui
desconhecida para mim. Ok. High ticket, casamentos high ticket. Como você entrou e qual a diferença entre esse high ticket e o mais com valor menos agregado no casamento? Quando a gente fala do casamento high ticket, é um casamento realmente que tem um orçamento além do que aquilo que a gente pode imaginar, né? Desde a escolha de um local ao tipo de experiências que vamos colocar dentro, tá? Um casamento com um orçamento elevado, que a gente fala, né, a gente chama high ticket, é um casamento normalmente onde o casal paga hospedagem a todos os convidados e isso já eleva o valor do orçamento do casamento, onde o casal escolhe uma vila, um exemplo, a Vila de Balbiano, que é uma vila muito conhecida no Lago de Como, é uma vila para casal de high ticket, porque é uma vila que custa 250 mil euros, né? Então, esse 250 mil euros é para cobrir 2 dias. Então, 250 mil euros 2 dias, né? E não tem hospedagem para todo mundo. Então, assim, ali é elevar realmente o nível. São casamentos onde temos shows, espetáculos. Nós tivemos um casamento ali na Vila de Balbiano e trouxemos, o casal gostava do Alok e veio o Alok tocar. Então, assim, são casamentos que têm um orçamento elevado e dá a possibilidade de ter artistas famosos, né, tanto na música quanto, inclusive, temos artistas dentro da lista dos nossos convidados, que dê a possibilidade de ter esse local em especial, que dê a possibilidade de ter várias experiências incríveis dentro do evento, que eleva o valor do casamento, né? E além disso, é um casamento que nós, o Wedding Planners, precisamos de muito mais tempo de planejamento, organização, que é como eu falei para você, a diferença que você me perguntou antes. O planejamento é o mesmo entre os dois, mas nós precisamos de muito mais tempo porque dentro tem muitas mais situações, né? Então precisamos de uma equipe bem maior, normalmente com um casamento high ticket é um por mês, né? O casal, o casamento em si tem uma tensão muito mais desafiadora e ali não tem como fazer um casamento desses, 2 casamentos desses ao mês, né? É loucura, na minha opinião, né? E a Wedding Planner delegar algo, a gente delega muita coisa porque é assim, senão você não faz, né? Mas dentro de casamento high ticket tem situações que você não pode estar sempre delegando, né? Você não pode estar sempre delegando atenção para os seus noivos. Num casamento desse, a Wedding Planner está com os noivos, né? Tem toda a equipe que está ali atendendo, mas o nível é maior e a atenção é maior. Tá? Deixa eu já emendar várias perguntas então nesse contexto. É uma dificuldade geral para quem é fotógrafo, para quem é assessora, ter uma equipe. Você tem dificuldade para achar pessoas qualificadas para esse público? Aqui na Itália, nós temos assim como acontecem, né, vários casamentos desses, então a equipe que atende um público desse nível temos, né? O que muitas vezes é necessário sempre a questão da língua, porque normalmente esses casamentos são casamentos que nós temos convidados que vêm do mundo inteiro, não só convidados, tipo, nós tivemos um desses casamentos que a noiva era brasileira, mas o noivo era russo e morava nos Estados Unidos, então nós tínhamos pessoas do mundo inteiro. Então ali é essencial falar a língua, então a equipe precisa falar, então aqui na Itália já temos esse percurso. Quando temos um casamento assim, a nossa equipe, a gente trabalha junto com a equipe, fazemos reuniões, passamos o casamento mais de uma vez. Todos os que estão trabalhando no evento sabem o que vai acontecer, cada momento que vai acontecer, e é essencial que cada um tenha a sua função
né? Que não é assim, vamos ver o que eu vou fazer. Não, é já entrar nesse casamento sabendo que o A vai fazer o A, o B vai fazer o B, o C vai fazer o C, cada um tem a responsabilidade nisso. E a gente começa isso dali praticamente um mês antes do casamento, passando informação, fazendo informações, fazendo reuniões, dando toda essa atenção. É difícil encontrar pessoas em um período de alta temporada de casamento. Quando a gente tem um casamento desse, nós já temos eles já há um ano de antecedência, né? E ali nós temos na nossa empresa pessoas fixas, mas quando os casamentos são muito grandes, a gente já contrata e já tem uma lista de profissionais que trabalham só na assistência das wedding planners. E ali a gente já contrata antecipadamente, a gente já fala um ano antes, fala assim, olha, dia tal, tal data, você já está contratada. Tá? Então, você já monta a equipe bem antes. Legal, sim. Para esse público, a fotografia ela é mais tradicional e menos intrusiva ou diferente. Eu não estou afirmando, é uma pergunta assim. Normalmente eu percebi que as fotografias são menos modificadas, que mostram mais sem modificar cores, sem modificar o contexto das coisas que foram escolhidas pelo casal. Gostaria que você falasse sobre isso e se há também uma fotografia documental diferente um pouco desse tradicional, que é uma fotografia que registra tudo a todo momento, sem deixar escapar nada, inclusive momentos engraçados ou momentos diferentes assim. Num casamento desses, você tem que pensar que não é uma única equipe só para fazer o casamento, mas a equipe de fotógrafos, eles têm mais de um fotógrafo, mais de um profissional ali ajudando, o videomaker idem. Por quê? Nesse tipo de casamento, nós temos a equipe que vai cuidar de todo o processo dos noivos, né? Making off, o ensaio, tudo aquilo relativo aos noivos, né? E a questão que você falou da mais clássico, mesmo caso, vai muito do gosto do casal, né? Vai muito, é um estilo, né? Se quer um estilo mais clássico, Então, tem toda essa parte dos noivos, do making off, vestido, o ensaio, tudo aquilo relativo do noivo, tem a equipe que cuida do noivo. Normalmente nós temos, né, a equipe de fotógrafos, eles têm aqueles que vão cuidar só de fotografias dos convidados, né? Então, tipo assim, tem uma pessoa que está ali fazendo fotos dos convidados que estão chegando, principalmente quando nós temos convidados importantes, ele vem registrado isso, né? Então, todos são importantes, todos os convidados são importantes. Aqui, eu só vou abrir um problema. Quando nós temos convidados conhecidos, famosos, temos ali os fotógrafos só para aquele convidado. Não, desculpa, para todos os convidados que daí para registrar esse momento. Né? Mas então uma equipe cuida todo momento dos convidados. Uma equipe cuida só da parte dos noivos, né? E depois tem aquele que vai fazendo todo o backstage. Porque nesses casamentos, inclusive, tem a parte do backstage, né? A parte da mesa, da decoração, da cerimônia. Então, é uma equipe muito grande, né? É uma equipe que vai atender, não vai ter o registro só do casal, porque nesses casamentos, o que acontece dentro do cronograma, né? Mas, um exemplo, tem a chegada dos convidados e dentro desses convidados ali nós temos um artista famoso, um cantor famoso, então você não pode perder porque você vai estar lá com a noiva. E ali por isso que você precisa ter uma equipe. Não é que as coisas vão se acumulando uma em cima da outra, mas são situações diferentes. Então nesses casamentos é necessário você ter uma equipe maior. E ali tem a fotoreportagem que você falou, né? Fotojornalismo. Fotojornalismo. Então, nessa parte, os noivos vão ter todo as fotos dedicadas ao casamento da equipe oficial e da equipe
extra da equipe oficial que trazem os mesmos fotógrafos para poder seguir toda a parte da fotografia, ter uma comunicação entre a foto mesma, faz essa parte de reportagem. E daí vai seguindo o casamento, vai seguindo a construção, vai seguindo os convidados que chegam, vai seguindo cada situação fora do momento do casal. Perfeito. Puxa, tem muita coisa aqui, hein? Brasil, você fez evento no Brasil depois que você veio aqui para Itália? Eu estive no Brasil, porque depois de muitos anos de Itália, quando eu entrei nesse mundo, né, quase italiana, eu estive no Brasil participando de eventos, não fazendo Kellen, mas participando de eventos para recuperar um pouco do Brasil, né? Porque depois de muitos anos na Itália, com italiana quase 100%. Então fui inclusive para entender ainda mais as diferenças, porque quando eu vim para a Itália, eu não vim como wedding planner, eu não olhava os casamentos, a organização, eu ia para os casamentos como convidada. Nesse voltar para o Brasil para entender realmente as diferenças, então eu pude participar de eventos de casamentos, onde eu pude ver a total diferença da wedding planner, o que ela fazia, do florista, do decorador, e foi ali que eu trouxe o estudo dessas diferenças e trouxe também junto com a equipe do IWE essa parte importante de explicar para quem vem do Brasil essas diferenças, né? Então eu estive no Brasil muitos anos atrás, participei de eventos. Tive depois o ano passado também fazendo um evento de 3 dias, fizemos 3 casamentos com outros colegas. O ano retrasado também eu pude participar de um casamento grande de uma colega e ali também uma diferença enorme, porque eram 700 convidados. E coisa que aqui na Itália é inexistente, né? Os casamentos de destination na Itália, o máximo de convidado que você pode ter é 150. Tem alguns que arriscam 200, mas normalmente a média nós estamos ali de 50 a 100 convidados, é uma média mais trabalhada, tá? Depois tem aqueles de 150. Normalmente os casamentos high ticket, como eles têm muitos contatos, muitos conhecimentos, a gente chega ali a 150, 200, né? Mas mais do que isso já não acontece muito aqui na Itália. Legal. Identidade visual do evento. Cada evento vem estudado a identidade visual dele. Cada evento vem estudado através da personalidade do casal, do que eles desejam, do que eles sonham. E depois tem tudo aquilo ligado ao local que eles escolheram. Por isso que a gente fala que aqui o evento acontece em torno ao local, né? Porque a identidade visual começa dali, né? As cores, a paleta de cores, o que vamos ter na identidade visual deles. Vai ser um casamento no estilo pugliese, vai ser um casamento no estilo toscano. O que tem nesse local? Tem afrescos, é uma vila de época, mas um pouco mais elegante, com afrescos, com pinturas do Renascimento, é um castelo rústico, é um trulli, e dali parte toda a identidade visual. E essa identidade visual ela vem trabalhada dentro de tudo aquilo que acontece no casamento. Vem trabalhada toda a parte da papelaria, vem trabalhada num dress code que a gente pode criar para os convidados, vem trabalhado nas experiências que vamos vivenciar. Então, é uma identidade visual do casamento geral, da decoração de tudo, que parte lá do início de quando o casal escolhe o local. Então, ao casal escolher o local, a gente parte com a identidade visual do casal. Desde o RSVP a decoração que vai ter, as cores que vai ter. E aqui é muito importante, principalmente um exemplo, as decoradoras. De repente elas vêm, elas vê o espaço, tem umas flores lindas nos jardins, maravilhoso, todas essas rosas lindas brancas. De repente o ano que vem aquele jardim está com todas rosas lindas vermelhas.
porque eles trocam, eles cuidam dos jardins e vão trocando as flores muitas vezes, né? Então é necessário, inclusive, observar isso. Isso faz parte da identidade visual também, porque a gente faz uma visita, olha os jardins, olha o que tem, quais são as cores das construções, e aí tudo isso vem fazer parte da identidade visual. E faz parte da identidade também na foto, né? Porque ali você vai ver quais são as importâncias, o que foi para a identidade visual é tudo aquilo que tocou o casal, né? Se o casal colocou ali, tem na identidade visual deles o trulho, ou uma vila, ou um afresco dentro da vila, aquilo ali tocou. Então aqui, ó, o fotógrafo vai falar assim, na fotografia, eu preciso colocar dentro da fotografia um pouco da identidade, colocar a identidade visual deles, né? Não é só, vou lá, faz a foto e o bonito, mas você cria essa história desde o começo. Então, uma dica, pede para as wedding planners, ou para os casais, se você é direto, se eles têm uma identidade visual. Estuda a identidade visual deles, para que você possa colocar isso também dentro da fotografia. O que é que você acha que daria para a gente levar para o Brasil, dentro do que você viu lá? O que você acha que seria legal a gente modificar nesse mundo de casamento? Tanto na fotografia quanto nessa parte de identidade visual, wedding planners. O Brasil tem uma cultura de casamentos muito diferente, né? Mas eu pude perceber que os casamentos estão mudando, inclusive no Brasil, né? Antes o casamento era algo ligado mais a ir lá, ter o jantar, ter a festa, ter a foto da mesa do bolo. Eu estou vendo que algumas pessoas estão mudando isso, né? E é muito gostoso ver isso dali, porque essa mudança traz uma experiência melhor para o convidado. Porque o convidado, quando vai embora, ele não vai ter só a foto ali, a festa, dançou muito, ou a foto na frente da mesa do bolo. Porque esse é aquilo que passa. Eu não posso falar com muita prioridade, porque eu não estou sempre no Brasil e não conheço os casamentos de todas as regiões do Brasil. Então eu não tenho prioridade para falar sobre isso. Mas o que chega até nós aqui, o que chega são esses casamentos que tem a festa, e tem esse contexto da mesa do bolo que é muito importante para o Brasil, que coisa que aqui na Itália não existe. Não tem a mesa do bolo para os convidados fazerem fotos. Os convidados não veem mesa de bolo, não tem, né? Teve casamentos brasileiros que eles quiseram a mesa do bolo, que foi feita em um segundo momento, não foi nem na festa. No jantar, terminou o jantar, aí os convidados foram ver a mesa do bolo. Mas assim, é raríssimo que aconteça, porque não faz muito parte da cultura italiana. E nós temos momentos diferentes de bolo. Não temos o bolo ali para todo mundo tirar fotografia, mas tem uma construção do bolo, muitas vezes junto com os convidados, né? Então, essas diferenças, eu tive alunas que estão levando para o Brasil isso, estão colocando dentro do casamento momentos diferentes, e os convidados, além dos noivos, né, os convidados, eles estão tendo uma experiência diferente. E isso os noivos vão falar assim, nossa, eu fiz um casamento diferente. Eu tive um casamento que todo mundo vai falar porque foi diferente daqueles outros 10 que nós tivemos esse mês, porque muitos casamentos no Brasil, né? Então, levar isso daqui para o Brasil é muito interessante. Como que a gente pode levar isso? Entender um pouco mais o que tem fora e levar para dentro. Mas não é mudar a cultura do Brasil. Porque no evento que eu fiz com as minhas colegas lá no Brasil, nós colocamos dentro dos casamentos que nós criamos, nós colocamos situações que podem ser da cultura brasileira. Como aqui na Itália, a gente coloca a cultura brasileira, a cultura italiana dentro dos casamentos. Lá no Brasil, vocês podem também fazer isso, né? Mas o importante para que isso aconteça é que a wedding planner seja propensa a fazer coisas diferentes. Porque dá mais trabalho. Sim, dá mais trabalho. Eu já escutei isso. Conversando com algumas assessoras, não, mas isso vai dar trabalho. Sim, mas você vai ter um casamento diferente. E o casal, muitas vezes, eles não sabem o que eles podem fazer no casamento. Porque eles conhecem aquilo que eles já viram. Então, se você, wedding planner, não faz uma proposta diferente, eles não vão saber o que eles podem fazer, porque desculpa, meu português às vezes some.
Eles, na internet, nos casamentos que eles vão, é sempre a mesma situação. É sempre a mesma situação, né? Chegou lá, foi na cerimônia, depois saiu, foi no jantar, teve o jantar do buffet, depois ali já tem a festa, dançou até o final, pegou o chinelinho, comeu o docinho bem casado e foi embora. Mas se você não propõe algo diferente, eles nunca vão imaginar que pode acontecer algo diferente. E aqui você pode fazer a diferença. Aqui as Wedding Planners pode fazer a diferença. Porque você vai colocar o casal, você vai propor ao casal situações diferentes e vai falar assim, nossa, você vai ter um casamento, imagina, você é noiva, você vai ter um casamento diferente de todos. Vai ser o único. E ali a noiva vai falar assim, nossa, meu casamento vai ser único, meu casamento vai ser único. Então eu vou fazer. E ali você pode fazer. Então não ter essa repetição, mas ter essa coragem de propor. Vai dar mais trabalho? Vai, mas vai ser algo diferente. E você começa a ter um teu diferencial no mercado como Wedding Planner e as noivas terem um casamento diferente que elas não imaginavam. Muito legal, muito legal. Deixa eu dar só mais uma conferida, porque aqui eu tô fazendo tudo, hein? Eu sou o fotógrafo, o cinegrafista, o editor, e assim a gente vai fazendo aí. Como os casais chegam a você e de onde eles vêm? Bom, um trabalho de marketing bem feito, né? Um tipo de acesso ao casal. Eu falo, os casais de casamento high ticket, eles não ficam ali rolando o Instagram para ver quem que você quer. Normalmente é um passa-palavra. Se você faz um e faz bem feito, tem sempre outros, né? Eu fiz casamentos, um exemplo, inclusive esse surgiu, né? Nós fizemos o casamento da Stephanie Brito e dali, nossa, abriu as portas, vieram muitos casais. Mas depois desse, muitos outros casais, foi sempre um passa-palavra, né? Eu falei passa-parola antes. Indicação, no Indicação, né? Indicação. Por indicação dos casais, os convidados que estavam nesse casamento. E isso é muito gostoso porque você sabe que a pessoa está te procurando, porque elas chegam até você e fala assim, a noiva tal te indicou e eu te quero, né? Então, assim, é muito gostoso isso, porque você sabe que daí o teu resultado com aquele casamento foi tão bom que a noiva está indicando para todo mundo. Mas tem um trabalho muito grande que a gente pode fazer, todos podem fazer, que é com relação ao marketing. Mas como que fazer as pessoas, né, os casais, enxergar o que você faz, né? É lógico que no começo eu não tinha muitos casamentos. Então eu fiz vários shootings fotográficos, nós organizamos vários shootings fotográficos com ótimos profissionais para gerar este material, para que esse material pudesse ser publicado e as pessoas pudessem ver, os noivos pudessem ver locais diferentes, situações diferentes, e ali tudo foi o nosso percurso. Chegam para mim muitos casais, inclusive com essas nossas campanhas pelo Instagram. Nós temos a campanha do nosso ADS no Google, nós temos leads em continuação e ali nós vamos peneirando, né? Porque o casamento high ticket vem direto, mas os outros casamentos vêm através desses canais, né? E importante, e aí também muitas noivas dão essa importância a uma pessoa que publicou em alguma revista, né? Nós tivemos várias publicações, uma pessoa que publicou em uma revista, que fez parte de um site de casamentos legal, interessante, que noivas adoram ver isso daí também. Então, esse percurso também é bom para reafirmar ainda mais você no mercado, né? Ter algumas publicações levanta o nível um pouco do teu trabalho. As noivas vão olhar e vão falar assim, nossa, foi publicado nessa revista, que legal, será que se eu fizer com ele, pode ser publicado? A gente não pode prometer isso, porque as revistas têm um nível de escolhas, eles escolhem de várias formas, né? Mas sim, por que não, né?
Agora inclusive tem revistas que você pode contratar para fazer a publicação daquele casamento. Eles vão ver se você está no nível da revista deles e pode publicar. E ali, quando é assim, a gente pede sempre para os noivos, a gente precisa ter autorização, é óbvio, mas depois a gente fala para os noivos, olha, tudo bem, se você quer o teu casamento publicado na revista, elas amam. Então, todo esse procedimento de marketing, fazer ver que você está fazendo eventos naquele país, no caso da Itália, fazendo shooting para você dar esse início, fazer publicações, isso daqui é muito importante. As noivas estão sempre olhando outros casamentos antes de contratar. Para brasileiros, pessoas que querem trabalhar com você, qual que é o processo? Não é simples, a gente já percebe que a qualificação precisa ser enorme. Mas alguém quer trabalhar com você, quer trabalhar em Haiti, ou quer trabalhar na Itália, ou com Destination Wedding, qual que é o caminho? O nosso portfólio de profissionais ele é bem amplo, porque eu não posso ter um número limitado de profissionais, porque cada casal tem o seu estilo, cada casal vai olhar um fornecedor, o trabalho de um fornecedor, ele vai bater o coração, porque é aquilo que eu falo, você vai olhar, se bater o coração, se você quer uma reunião, e ali vai ser o profissional que ele vai escolher. Então, não podemos ter limitado, porque cada casal tem o seu processo. E esses profissionais, a gente só dá indicação dos profissionais se a gente já conhece o profissional, se já tivemos uma experiência. Aí você vai falar assim, mas você nunca me contratou, como que eu vou ter uma experiência? Mas é uma experiência de repente, estar junto, de vir participar, estar junto com nós para entender como funciona, de fazer um shooting fotográfico para entender como que é a dinâmica, de ser independente na língua, né? Porque um exemplo, nós temos... de repente, às vezes, as noivas trazem profissionais do Brasil e esse profissional não fala nada de inglês, não fala nada de italiano. E isso sobrecarrega a nossa equipe, porque precisamos ter uma pessoa que está atrás do profissional para poder fazer toda a tradução com o profissional e os outros profissionais, né? E isso daqui para nós é muito complicado. Então, ter profissionais que sejam independentes na sua movimentação e logística dentro do casamento. E conhecer, né? Porque é difícil a gente falar para um noivo assim, olha, tem esse profissional aqui, ele é maravilhoso. Realmente pode ser maravilhoso, assim, tem técnicas maravilhosas, trabalha muito bem, faz uma decoração maravilhosa, faz fotos incríveis. Mas os noivos vão falar assim, você já trabalhou com ele? E aí eu vou falar, não. Aí vai falar assim, mas como você me dá um profissional que você nunca trabalhou? Né? Interessante, Nilma. Né? Coloca você no lugar do noivo. Não faz sentido? Faz sentido. Né? Então, assim, não é questão de falar assim, eu não vou te indicar, por isso, mas é realmente essa questão. E quando as noivas trazem algum profissional do Brasil, dos Estados Unidos, de fora, que você perguntou com qual, eu trabalho muito americano, holandês, inglês, a gente tem, assim, uma ampla gama, aí seria italiano. Nós temos várias nacionalidades como noivos. Tem um casamento em outubro deste ano, brasileira com um holandês. Tive uma experiência incrível, foi um dos melhores ensaios, né, pré-weddings da minha carreira. Só que eu não falo inglês. E a gente se virou, e ela é brasileira, né? Então ela traduziu. Mas a gente teve uma experiência, apesar da falta da língua. A experiência foi legal porque os países holandeses, eles são planos, né? São os Países Baixos que eles são. Uhum. E lá a gente foi na Serra da Canastra. Então, para eles, literalmente, diferente, né? E eram os pais dos noivos também estavam lá, e já são de idade. E eu com aquela preocupação, né? Porque são áreas íngremes, né? Falei, nossa, se esse pessoal aqui machucar... pode dar ruim, né? Mas a experiência foi muito boa e agora em outubro a gente tem esse casamento. Já me preparei um tradutor, né? Não deu tempo de eu aprender o inglês até lá, mas tem um casamento aí
Muito top. Nós estamos em agosto, faltam 2 meses. Faltam 2 meses. Dá para estudar um pouquinho as coisas principais. Agora eu vou voltar. Coloca na agenda ali todos os dias, levanta 1 hora mais cedo e começa aí, faz 1 hora de aula todos os dias. E vamos ter 50 convidados gringos. Né? Então, porque você pode notar isso daqui, a noiva ajuda, né? Só que a gente não pode dar também o peso para a noiva disso. Nós temos um casamento ano que vem aqui na Puglia, que é brasileiro com Cazaquistão. No Cazaquistão eles falam russo, né? Na minha equipe já está contratada uma pessoa que fala russo para poder ficar cuidando da parte da noiva, dos pais da noiva, dos tios da noiva, porque eles não vão saber nem quase falar inglês, algum deles, né? Então, na minha equipe já está contratada uma pessoa que a gente já conhece já faz muitos anos, que fala russo, que trabalha em eventos e ela já está contratada para seguir a família da noiva, né, no dia do casamento. Legal. Eu já separei também um amigo, um conhecido, né? Um rapaz muito bom, novo, fluente em inglês, professor de inglês, ele é bem novinho. E italiano, está aprendendo italiano. E ele está na equipe também, já reservei com ele, ó, vamos comigo nesse evento. Porque eu vou precisar de ajuda. Às vezes eu falo, né? É lógico que eu não vou aprender o russo, mas quando eu iniciei, eu também não tinha o meu inglês uau, fluente, né? E aí eu trabalho muito, eu tenho uma colega que a gente trabalha muito junto, a gente trabalha juntos na parte do planejamento. E ela cuidava de toda a parte do inglês e tudo mais. E aí acontecia que eu queria me expressar, eu queria passar para o casal situações que é o meu jeito de ser. E aí eu falava para ela, Ale, fala assim, assim, assim para eles. E ela falava, só que eu entendia, eu só não conseguia falar, né? Aí ela falava e eu dentro de mim falava assim, gente, ela não falou como eu pedi para ela falar. Ela reduziu, ela cortou, ela foi direta. E eu não sou assim, eu, Kellen, não sou assim, né? Então, o meu jeito de ser, lógico que ela não passava, ela fazia a tradução direta. Eu falei, não, isso não pode acontecer mais, porque se eu quero falar para o casal a tua emoção, o teu sentimento, porque eu falo muito assim com os casais, eu não posso pedir para uma tradutora, porque ela vai cortar, ela vai colocar palavras, ela não vai traduzir totalmente na letra. Então eu falei, não, agora vamos lá, porque eu preciso passar para o casal todo o meu sentimento. Muito legal. A gente está com mais de 1 hora já de... Então vamos. Tem assunto para muito tempo, mas a gente não pode, porque tem mais uma entrevista e tem que pegar o transfer pro trabalho para a gente pegar a viagem de volta, a maioria das pessoas. Então vamos lá. Deixa o seu Instagram, pessoal, tá seguindo você. @KellenLauxenWP, Wedding Planner. KellenLauxenWP. O meu é Gerbas do Arte Oficial, segue também Patrick pela Lente, o do podcast o @The Fotógrafo para Fotógrafo, segue também, vai deixar no link aqui os patrocinadores, tá? Quero deixar um agradecimento para você, a gente traz uma lembrancinha, a lembrancinha quebrou no caminho, tá contado, vou te entregar lá no Brasil. É porque eu vou pro Brasil, então eu quero te ver lá no Brasil. E conforme as condições financeiras da época, é só mandar mensagem, eu dou um pulinho lá e participo de vocês onde vocês estiverem. Muito obrigada, obrigado por essa entrevista e por todas as perguntas que acredito que pode agregar um pouco para quem é do mundo de casamento. Tem um detalhe da Kellen, que é diferente das brasileiras, principalmente da nossa região, que é a simpatia. A gente tem bons profissionais que não são simpáticos, né? Tanto com outros profissionais, quanto com a sua própria equipe. Eles confundem aí o ser bom com simpatia, como fazer. Então, ela é muito simpática, ela tem muita experiência e trata aí todo mundo com uma delicadeza enorme, e isso me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso conversar com essa pessoa.